um escândalo. Não é um escândalo. O MBL é violento. O MBL é um dos movimentos mais violentos que eu já vi na fase da Terra, sendo muito sincero. Isso é um debate que eu fiz lá. Não, sim, ele só não tem os meios de ação. Sim, ele só não tem os meios de ação. Sim, para mim, ele só não tem os meios de ação. Pode falar. Isso eu tô fazendo, eu fiz a parte 1 já. Uma análise em live, tô lendo o livro do Henry Bugalho debatendo com o MBL. Eu gostei nesse livro. E aí, o próprio livro, né, o Henry Bugalho só tem a parte dele. Porque ele diz que não vai mais colocar a parte do Arthur e de outro cara do MBL, que parece que eles são dois contra o Henry, porque o Arthur defendeu a chacina recente que aconteceu. E aí, eu lendo aquele livro e, tipo, a coisa que não sai da minha cabeça é debate com a esquerda é só na colher de chá. Porque o cara foi chamado para o debate pelo Arthur 3 vezes e só aceitou com as condições de ele ia escolher o tema, ele ia escolher como ia ser o debate, ele ia escolher quem era a editora e ele ia definir quem seriam os autores do livro. Então, assim, só na base da colher de chá que o cara debate. Não só isso, né? Vamos ser muito sinceros. Uma das coisas que não ficou muito claro é o seguinte: o argumento que ele dá é um argumento de que o Mamãe Falei, ele começa, eu cheguei a ler um pedaço da parte do Henry Bugalho. Ele começa o livro explicando por que ele ia debater. Ele explica por que ele ia debater. Ele fala que ele ia debater. Podia ser resumido nas 3 últimas linhas. Isso. Mas ele fala por que ele ia debater, porque ele é diferente do Mamãe Falei. E nesse sentido, uma das coisas que eu não ficou muito claro para mim é o seguinte: quase todo brasileiro, quase todo cidadão brasileiro apoiou o massacre, a chacina que aconteceu lá em São Paulo. A não ser que você seja um libertário com princípios muito expressivos e muito significativos em torno da não violência. A não ser que você seja uma pessoa muito, muito específica, é muito difícil você não apoiar a chacina que aconteceu recentemente. Exige um raciocínio jurídico de proporcionalidade, da importância dessas coisas na sociedade, da importância da ética na sociedade. Que assim, vou ser muito sincero, se eu não soubesse dessas coisas e eu não estivesse de alguma forma armado com essas coisas retoricamente, inclusive didaticamente, o meu raciocínio seria: não, bandido bom é bandido morto. 90% da nossa sociedade pensa assim. E se o Henry Bugalho deixou de debater com o Mamãe Falei por causa disso, ele considera que 90% da sociedade, na direita e na esquerda, porque essa retórica é muito comum, inclusive na esquerda, tem figuras de esquerda que realmente são a favor da violência policial, ele considera que são indebatíveis. Considera que essas pessoas não podem ser colocadas como figuras legítimas de debate. E vamos ser muito sinceros, não é a primeira vez que o Mamãe Falei deu uma opinião dessas. Não é a primeira vez que o Mamãe Falei faz uma defesa dessas. O MBL, assim, a não ser que ele estivesse com os olhos fechados em 2014, em 2018, o MBL já fez várias defesas a esse tipo de ação policial. Isso é uma coisa, só uma verdade. Eles têm essa posição sobre isso, não é algo que deveria ter feito. Você mudar de ideia, como você fez naquele videozinho bem bugado, pelo amor de Deus. Sim, durante a pandemia, né, os caras foram a favor da violência policial. Sim, exatamente. Assim, não é uma. Isso é verdade. Não é uma coisa que seja assim um escândalo. Não é um escândalo. O MBL é violento. O MBL é um dos movimentos mais violentos que eu já vi na fase da Terra, sendo muito sincero. Isso é um debate que eu fiz lá. Não, sim, ele só não tem os meios de ação. Sim, ele só não tem os meios de ação. Sim, para mim, ele só não tem os meios de ação. O que falta para o MBL são os meios de ação. O que falta para o MBL são os meios de ação. Ele já disse: quantos grupos, quantos autores você conhece que defendem abertamente que a única resposta possível para um grupamento político, para uma ação, uma agência política de secessão é metralhar? Quanto você conhece? Eu não conheço, assim, naquele dia eu fiquei estupefato porque eu não conheço 5. Eu não consigo nomear agora 5 que tenham isso. Quê? Tem 4, então. Mas eu não consigo nomear 5. Assim que consigo facilmente. Então, para mim, o MBL é um movimento violento. Ponto.
Assim como são muitos, a política brasileira é extremamente violenta. A política brasileira é uma política que tende à violência. É uma política que tende à prisão. É uma política que tende ao processo. Eu Isso vi daqui não é uma, análogo em lugar nenhum do mundo. Pode falar. eu vi uma thread que fala sobre esse assunto. Eu não vou lembrar agora o nome de quem foi o que fez, mas que ele explica, né, por que a população em geral é senso comum que matou um bandido, o povo vai bater palma. Isso se deve a um complexo que foi colocado no povo, que, tipo, cara, a gente já sabe que a justiça não está ajudando, a gente já sabe que o judiciário está aparelhado, a gente já sabe que a esquerda vai defender os direitos humanos para quem não precisa. Então, assim, o que resta, né? Então, assim, a gente chegou no fundo do poço que a gente leva o último caso como o primeiro caso, Sim. a última opção como a primeira. Né? É a mesma lógica do... o serviço público deveria ser a última opção, né, para os pobres. Mas acaba que a lógica do brasileiro o pobre vai usar primeiro o serviço público, porque é o que ele tem. Não devia ser isso. Concordo. Devia ser essa alternativa, devia ser a última. Mas, se eu fazer uma pergunta para você, LG, se você concorda comigo, e assim, eu acho que eu fiquei com essa impressão depois da pandemia. Eu acho que o MBL na pandemia foi especialmente condescendente com a violência. Mais do que muitos outros grupos políticos, porque a maior parte dos outros grupos políticos não foi tão vocal nisso. Eu falei isso direto no começo da minha página era dedicado a isso, né? O MBL, criticar o MBL realmente, pô, não dá, velho. Ver o policial de São Paulo soldando loja é pra acabar. Eu vi comércio. E diferente de tantas outras vozes, a esquerda, por exemplo, a esquerda não ficou dizendo, isso mesmo que tem que fazer. Porque é muito difícil para a esquerda dizer que tem que prender, assim. Ela não disse que não podia, mas também não disse nada. Sim, o MBL não. O MBL falou, tem que fazer Exato. Eu acho que essa impressão que eu tenho hoje dessa violência do MBL vem daí. De um ato contínuo em que sempre que havia violência policial, eles estavam dizendo, opa, é isso mesmo. E aí o Henrique Bugalho dá de doido. Pode falar. Quando teve o debate do Arthur contra o Orlando Silva sobre o PL, né, das fake news, a minha principal crítica ao MBL foi: o MBL não é contra o PL das fake news. O MBL só é contra o PL do Orlando. Porque se fosse a favor do dele, o Arthur foi claramente nítido. Se fosse o PL do MBL, ele seria a favor. Então ele não é contra a censura, ele é contra a censura da esquerda. Sim. Exato. Eu disse isso, na cara do Renan, inclusive. E é nesse sentido que o Henrique Bugalho é uma pessoa hipócrita. Ao meu ver, é nesse sentido que o Henrique Bugalho foi uma pessoa ali que, beleza, dado que isso é uma coisa de conhecimento geral, dado que essa é a forma de articulação no Brasil, como que o Henrique Bugalho me solta aquela desculpinha para não debater, cara? Não, é frescura. É frescura. É o que eu disse. É uma colher de chá que a gente dá pro esquerdista, porque é umas desculpinhas tão merda. Sim. Eu estou surpreso que o Arthur Duval defende violência policial. Para. Pelo amor de Deus, só você tá surpreso. Tem foto dele com o Carluxo falando, vou te metralhar pacificamente. Não é assim, não tem surpresa nisso. Foi a válvula de escape que o Henry achou para não botar a versão do MBL no livro. Só isso. Que inclusive foi conveniente, que estava quase no prazo. Sim, foi muito conveniente. Foi. Extremamente conveniente isso. Inclusive é aquilo. Ele falou que várias pessoas mandaram mensagem para ele. Quantas coisas você acha horríveis no MBL que o pessoal não diz para convencer o Henrique Bugalho a não debater? Quantas você imagina? Mas isso é outra história. Eu vou continuar o vídeo aqui em específico, porque a gente acabou fazendo um parênteses muito grande no Henrique Bugalho. Mas justamente porque eu acho que é o mesmo modus operandi desse pessoal, e do Henrique Bugalho. E a forma como eles fazem o debate. É sempre fugindo da argumentação e é sempre considerando que a argumentação ela é um processo de desqualificação do oponente. Enquanto a argumentação precisa ser em termos de coisas reais e concretas. Específicas que de alguma forma se manifestam.